Sr. Presidente, cumprimentar os membros da ANAF, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. No início dos anos 80, quando o Hermano José dizia eu é que sou o Presidente da Junta, ele sabia do que estava a falar, porque apesar de ser uma rábula, basicamente o que queria transparecer com isso era o facto de ser a primeira pessoa a quem os cidadãos se dirigem e aquele que tinha o poder na localidade. Ao longo destes anos, a transferência de competências para feita a delegação de competência através da Lei 50/2018, que hoje já falámos por aqui diversas vezes, que no nosso entendimento transformou as câmaras municipais em tarefeiros do Estado, no nosso entendimento tem, e sem menosprezo pelos autarcas de freguesia, por quem tem grande apreço e consideração, considero, no entanto, que a legislação feita nesta Casa tem tornado os Presidentes de Junta como moços de recados do Governo, porque em última instância vão delegando para as competências para as câmaras municipais e depois delegam para as juntas de freguesia, que são quem dá a cara à população, acabam por ser o reflexo desta perda de oportunidade que se fez de uma reforma administrativa séria que poderia ter sido feito com a Lei 50 de 2018. Falou-nos aqui na questão da pandemia, e foi falado inclusive por outros colegas também na questão da pandemia. Já falámos sobre isto diversas vezes, mas no entanto, em relação à questão da pandemia, existe a versão dos 4,3 milhões de euros que a DGAL deveria pagar e iniciar o pagamento às juntas de freguesia. Eu gostava de lhe perguntar se, entretanto, não estando nada verificado no Orçamento de Estado, se as juntas de freguesia já foram ressarcidas. É que eu vejo, nem por acaso, olho para o Sr. Deputado Ricardo Lima do PS e recordo-me dele lá na Câmara Municipal, no seu vereador, a dizer que só da junta dele tem 1 milhão e qualquer coisa a receber, por isso é quase o dinheiro todo dele. E aquilo que me incomoda aqui é o facto das juntas de freguesia ainda não terem sido ressarcidas ou ainda não estar feito a despesa consagrada no Orçamento de Estado. Esta descentralização foi sempre feita com um princípio de igualdade. Eu disse isto à Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios, no entanto, que achou que este orçamento era fantástico e maravilhoso. E não com um princípio de equidade, e tratamos as juntas de freguesia todas como se fossem elas por si só iguais, quando sabemos que existem juntas de freguesia no interior do país, que se calhar para existir uma lista para constituir o executivo da junta é preciso andar porta a porta para ver quem é que quer lá ficar e quem é que é residente de facto na freguesia. Nós tratamos as juntas de freguesia, agora se falava aqui da questão que está consagrada na lei, referente às juntas de freguesia de Lisboa, mas não nos podemos esquecer, e aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Lima falava é bem verdade, ambos têm razão. Se é verdade que está consagrado na lei, também é verdade que em vários municípios, nomeadamente no município de Loures, através dos autos de transferência e através dos contratos interadministrativos, as juntas de freguesia de Loures têm mais competências, ou tantas competências como as freguesias de Lisboa. No entanto, Lisboa é tratada de forma diferente. No entanto, é vista de forma diferente. Portanto, é verdade que existe uma lei, mas não é menos verdade que a afirmação da ANAF acaba por colocar no vosso parecer tudo no mesmo lugar, quando não é tudo igual, porque às portas de Lisboa temos essencialmente situações que são completamente dispares e que as juntas de freguesia acabam por ter essa competência também. Depois falou-nos de uma questão que eu acho interessantíssima, porque o Governo e a bancada do Partido Socialista, na defesa deste Orçamento de Estado, tenta ocultar, mas ele está claro no artigo 20º e no artigo 26º, que é a questão do PREFPAP e é a questão dos precários da administração pública que continuam a existir em juntas de freguesia, mas que já desde o tempo de Alexandra Leitão, há agora a deputada que dizia que o assunto estava completamente resolvido, não está nada. E um dos problemas que não está absolutamente nada é precisamente nas juntas de freguesia. Portanto, de uma vez por todas, quando dizem que não há precários no Estado e que o PREFPAP está ali só para enfeitar, não está. E tanto que o Governo colocou no artigo 20º e no artigo 26º a situação do PREFPAP. Há uma questão que gostava de vos colocar. Por inerência de funções, todos os presidentes de junta são deputados municipais. O que nos leva a fazer uma pergunta que é clara. Já vos passou certamente pela frente dezenas ou centenas, para terminar, dezenas ou centenas de pedidos de financiamentos e de autorizações para novos empréstimos nas câmaras municipais. As câmaras municipais, hoje em dia, com a taxa de endividamento que têm, para suprir as necessidades das tarefas que foram delegadas pelo Estado, e que colocam como funções delegadas para as juntas de freguesia, estão ou não estão cada vez mais endividadas, porque como as juntas de freguesia não têm capacidade de endividamento, têm que ser as câmaras municipais a endividar-se porque não têm recursos do orçamento municipal para que vossas excelências possam executar as tarefas, ou neste caso, desculpem a expressão, ser moços de recados do Governo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, existem situações que eu gostava de ver esclarecidas que não foram respondidas na primeira ronda.
Quando falamos das despesas que estão inscritas no DEGAL e nos 4,3 milhões de euros, que cerca de 70%, palavras suas, das freguesias já receberam, do que conhecemos, sabemos que para receberem estas verbas têm que assinar o contrato de programa. Do que conhecemos também, muitas das freguesias ainda não reconheceram o contrato de programa porque existe um problema naquilo que são as despesas elegíveis e das despesas não elegíveis. E existem dúvidas em relação a isto. Portanto, gostava de saber quantas freguesias, porque estavam mais de 700 inscritas no continente, e mais de 30 inscritas nas ilhas em relação àquilo que era o pedido de devolução de despesas relacionadas com a Covid. E essa é a pergunta, é simples, é saber quantos não estão ainda com o contrato de programa. Depois, gostava de lhe perguntar em relação à delegação de competências, agora com a descentralização da ação social, como é que as juntas de freguesia veem esta descentralização de competências, tendo em consideração, por exemplo, no caso da pandemia, que foram as juntas de freguesia que substituíram ao Estado e que substituíram ao poder local, nomeadamente às câmaras municipais, a fazer a ação social. Como é que vem esta descentralização de competências? Porque olhamos para as IPSS e percebemos que não existem verbas suficientes para manter as IPSS com as competências que neste momento têm. Depois, quando falamos de diversas juntas de freguesia, lá está o problema outra vez da igualdade e da equidade. Porque Lisboa, as juntas de freguesia de Lisboa têm o benefício do investimento estrangeiro. Só que o investimento estrangeiro são outros, são os atestados de residência. Porque bastava ver a junta de freguesia de Arroios e a junta de freguesia de Santa Maria Maior e perceber o excesso de orçamento que vem pela venda de atestados de residência. Portanto, existe uma questão que é clara, porque as freguesias de Lisboa, todos sabemos que têm um orçamento que algumas delas fazem inveja a algumas câmaras municipais. Portanto, não podemos discriminar pela lei as freguesias de Lisboa, mas não podemos olhar para o resto do país e compará-lo com Lisboa, porque sabemos que existe aqui uma medida que, em última instância, quase que seria discriminatória em relação às juntas de freguesia. E sabemos que essa é a realidade. Olhando para o Orçamento de Estado, e para concluir, Sr. Presidente, existe afeto à descentralização 3,3% de aumento das verbas a serem descentralizadas para as câmaras municipais. No entanto, sabemos que 13,13% é a média de aumento de custos com pessoal. As juntas de freguesia também têm aumento de custos com pessoal em consequência da descentralização de competências? Sim ou não? Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e basicamente era para pedir que a mesa instasse à ANAF, que assim que possível, dentro dos próximos dias, nos pudesse fazer chegar a informação referente a 2 pontos que eu acho que eram relevantes, que foram questionados e que certamente não tiveram a oportunidade de responder, que foi quantas freguesias ainda não assinaram o contrato de programa em relação ao pagamento da DEGAL, das mais de 730, e quantos precários existem nas juntas de freguesia, porque eu fiquei com a ideia, através das declarações que foram feitas dos recibos verdes, que existem falsos recibos verdes nas juntas de freguesia, e para termos a certeza que isso não está a acontecer, termos acesso a essa informação.